Bom dia, meus queridos irmãos e irmãs, neste dia. Uma saudação muito especial para todos vocês e uma saudação muito especial e com muito carinho para pessoas recentes neste lugar, pessoas que apenas levam algum tempo muito curto na igreja, pessoas pela primeira vez que vieram no dia de hoje. Uma saudação também para todos vocês. E podem se sentar. E saibam que vocês vieram a este lugar, que é a congregação que nosso Deus está formando, para a honra e glória dele, para que ele forme sua igreja, de acordo diz a Bíblia, uma igreja perfeita, sem manchas e sem rugas. O Senhor Jesus Cristo se comprometeu e continua se comprometendo a purificar, a aperfeiçoar esta sua igreja. Então nós somente nos entregamos nas suas mãos, entregamos nosso coração a Ele para dizer ao Senhor que queremos andar com Ele, andar da mão com nosso Deus todos os dias da nossa vida. Porque qual é a importância para que o ser humano conheça a Deus? Para quê? Qual é a finalidade? Qual é a diferença de um homem ou uma mulher quando conheceram a Deus e seguem os caminhos de Deus? Seguem da mão de Deus. Qual é a diferença destas pessoas para com aquelas que não têm a Deus ou que não querem crer em Deus, nem seguir o caminho de Deus? Muita diferença. Porque os valores não se colocam a trabalhar. As virtudes, nem as qualidades, não são colocados para trabalhar. E por isso nós vemos, dia a dia, nas notícias, vemos tudo o que acontece. As catástrofes, estupros, mortes, assassinatos, crimes de índole diversa. Isso o vemos constantemente. E nós ficamos angustiados quando vemos essas notícias, dizendo, agradeço que isso não acontece comigo, ou ainda não me aconteceu, nem a minha família, nem aos meus filhos. Isso não aconteceu. Mas isto é muito duro, isto é muito doloroso. Mas, quando estamos com Deus, Deus o que faz é fomentar em nós os valores, que nós tenhamos esse temor, esse respeito pelas pessoas, o respeito e o valor pelos outros. Olhar aos outros seres humanos como pessoas importantes, que têm direito à sua vida e que têm direito a viver bem e que têm direito a serem felizes, assim como nós desejamos para nós mesmos. Esses são os valores que Deus começa a permitir que nós trabalhemos e coloquemos em prática quando conhecemos o caminho de Deus. Por isso é importante e desejamos com todo o nosso coração que o mundo, que todos os países tenham a Deus, que em todos os países Deus se manifeste, haja congregações, haja igrejas onde Deus se manifeste, para que os valores sejam colocados em prática, para que assim haja respeito pelos outros, porque somente Deus é quem muda a mentalidade de uma pessoa, somente Deus muda. Quantos em nossa congregação, quantas pessoas drogadictas vieram e foram transformadas? Muitos que já queriam tirar a sua vida, que iam se suicidar, foram transformados. E hoje em dia são pessoas do bem. Muitos que desejavam ser estupradores ou assassinos, de querer tirar a vida dos outros, ou de roubar, ou fazer males, vieram na nossa igreja e Deus mudou o coração, Deus os transformou. Agora são pessoas de bem. E isso é o que faz o nosso Deus nas igrejas. Ele faz isso, mudar a mentalidade e colocar um homem e uma mulher como um homem de bem para uma sociedade.
Isso é o que faz o nosso Deus. Esse é o trabalho, nosso trabalho. Quando conhecemos a Deus, então nós nos comprometemos com Deus a ser esse instrumento e a ser os voceiros para pregar a palavra de Deus, para orar pelo próximo, pelos nossos semelhantes, para que Deus os mude, os transforme, os faça felizes, para que haja uma sociedade cheia de felicidade e bem-estar. Então, para isso é que serve a vida espiritual. Para isso é que serve ler a Bíblia e nos congregar como igreja. Primeiro, estamos buscando nossa vida eterna, porque encontramos um Deus verdadeiro. E logo nós compartilhamos o que recebemos entre aqueles que não o têm, para que mudem assim como nós mudamos. Para que cada um seja útil à sociedade. Para isso é que serve uma congregação, onde Deus se manifesta. Para isso serve uma congregação onde se lê a Bíblia e queremos amar e buscar a Deus. Para isso, para benefício próprio e benefício dos outros também. Glória ao nosso Deus. Esse é o objetivo e a finalidade que Deus quer conosco quando Deus se dá a conhecer ao homem. Bem, e no dia de hoje, vamos fazer algo diferente. Hoje não haverá um sermão como se acostuma aos domingos. Hoje vamos ler Bíblia e vamos lembrar histórias muito bonitas do que o Senhor Jesus Cristo viveu, do que o Senhor Jesus Cristo fez fazem mais de 2000 anos, quando ele se converteu em um ser humano e esteve com os homens ali em Jerusalém, ali naquele país chamado Israel. Então hoje nós vamos fazer algo diferente. De tudo, como o fazemos de coração, estamos honrando a Deus e estamos aprendendo e vamos aprender do Senhor. Então hoje vamos abrir a Bíblia em Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 1, porque o Evangelho de Lucas, no capítulo 1, nunca é lido na igreja, com certeza. E vocês com certeza também não leem, porque leem outras coisas. Mas hoje vamos ler algo que não se lê e vamos ver o que encontramos. Eu não li, mas bem, eu li, mas já faz muito tempo. Mas hoje não sei o que iremos encontrar em Lucas 1. Com certeza alguma riqueza. Alguma riqueza que vai nos encher a nossa vida espiritual, que vai nos alegrar, que vai nos edificar a nossa vida espiritual, nossa fé, nossa confiança em Deus. Bem, e assim vamos honrar a nosso Deus. Vamos ler, tomara tenhamos tempo para ler todo o capítulo, que é longo, é muito longo, mas eu acho que sim, teremos tempo de ler. E antes de ler, quando o Senhor Jesus Cristo esteve na terra pregando, as pessoas naquele tempo não tinham meios de comunicação, não havia escritores, não estavam os jornalistas, não havia gente. O Senhor Jesus fez milhares de milagres, se manifestou centos de vezes, milhares de vezes, de formas distintas com as pessoas, com o povo, em toda a Judeia. Ele trabalhou em todo o território de Judá, que era um estado, e o Senhor fez muitos milagres. Então, ficou o testemunho das pessoas, dos que viram, dos que escutaram, e aqueles que receberam os milagres. Eram as testemunhas. E que tristeza que naquele tempo não houvesse gravadores, filmadoras, para poder gravar e filmar tudo que o Senhor fez. Mas o Senhor disse, não é necessário, porque como meu Espírito estará com estas pessoas o tempo todo, pois eu lembrarei e volto e faço tudo o que eu já fiz, eu faço com eles, para que eles consigam imaginar o que foi no começo. Como o fiz no começo, eu continuarei fazendo. Por isso o Senhor não se preocupou tanto por dizer aos seus discípulos, escrevam,
Olham, escrevam tudo o que está acontecendo. O Senhor disse, como eu vou continuar a fazer os milagres, 100 anos depois, 500 anos depois, 200 anos depois, já levamos 2000 e mais de anos. O Senhor disse, eu sou o mesmo. Farei os mesmos milagres e sinais e que as pessoas imaginem que assim aconteceu naquela época apostólica. Por isso o Senhor não se preocupou, mas nós, como somos aqui tão pensantes e pensando que por que não aconteceu isto nem aquilo, mas a história é formosa de qualquer jeito. Estes evangelistas, Mateus, Lucas e João, eles três foram apóstolos do Senhor. Lucas foi um médico. Diz a história que ele foi um médico. E ele não esteve com o Senhor. Mas ele foi por todo o território falando com as pessoas, perguntando, você conheceu a Jesus de Nazaré? Você viu os milagres? O que ele foi que ele disse? O que ele ensinou? O que ele fez? E cada pessoa lhe dava uma versão. E ele foi recompilando e fazendo, pois, toda essa coleta e escrevendo para ter uma informação correta, acertada, que fosse e estivesse de acordo com as outras personagens, que eram Mateus e Marcos e João. Por isso nós vemos muita semelhança nestes quatro evangelistas. Algumas coisas mudam, de repente em alguns diz que havia 2 endemoniados, mas na outra diz que havia apenas um, mas isso não tem nada a ver. A questão é que Deus libertou, Deus fez um milagre. Tivesse sido 2, 1, mas o Senhor fez um grande milagre. E isso é importante, a ideia do sucesso, a ideia do acontecimento. Então, Lucas, que era médico, e que isto aconteceu como 60 anos depois do Senhor Jesus Cristo, que ele começa, durou todo esse tempo fazendo a sua coleta de informações, a sua história. Naquele tempo já começou a imprenta, então ele disse, isto se escreverá porque é muito importante o que Jesus disse. Deus estava ali com aqueles personagens, Deus estava respaldando para que eles escrevessem o correto, o justo, e que não fossem se desviar do caminho, não fossem retorcer nem ir para outros lados, mas que as coisas fossem corretas do jeito que aconteceu. Glória ao Senhor que Deus esteve ali. E por isso aqui diz, em Lucas 1 diz Lucas, posto que muitos empreenderam. Saibamos que Lucas era um médico. Posto que muitos empreenderam, diz, realizar um relato ordenado das coisas que entre nós foram cumpridas, tal como nos transmitiram os que desde o princípio foram testemunhas, entre eles os apóstolos. Diz, desde o princípio foram testemunhas oculares e foram ministros da palavra, referindo-se aos apóstolos. Diz Lucas, pareceu bem a mim, depois de investigar tudo com esmero desde sua origem, escrever-te ordenadamente, excelentíssimo Teófilo. Vemos que Teófilo era uma grande pessoa naquele tempo, judeu, naturalmente era judeu, mas aparentemente era como um governante, uma pessoa muito importante. E por isso ele diz, excelentíssimo Teófilo, diz, para que conheças o quê? Leiam o 4. Então, podemos ver que era um judeu estudioso, preparado, era como um mestre ali em Israel, que estava se preparando para ensinar sobre Deus. E por isso, lhe diz Lucas, para conheceres bem a solidez dos ensinamentos em que foste instruído. Então, este Teófilo tinha sido instruído para saber a doutrina e conhecimento sobre Deus, para que ele pudesse ensinar com certeza e não fosse se equivocar. Bem, no verso 5, começa a contar Lucas o que foi contado a ele.
o que as pessoas lhe disseram, todas as versões que escutou das testemunhas. Testemunhas que viram, escutaram e que receberam também curas e milagres na sua vida. Então diz, nos dias de Herodes, rei da Judeia, lembremos que este rei Herodes foi colocado pelos governantes do Império Romano. E o Império Romano governava o mundo. E eles estavam governando também os israelitas. Mas eles colocavam um rei como de enfeite, como de protocolo. E colocaram como rei a Herodes. Mas era aí somente como uma personagem, como para que os israelitas ou os judeus estivessem contentes que tinham um rei. Aunque esse rei não tivesse nem voz nem voto em toda a nação de Israel, porque governava, mas os que mandavam eram os romanos. Então diz que nos dias de Herodes, rei da Judeia, havia certo sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias, que tinha por esposa uma das descendentes de Arão, ou seja, vinha da linhagem de Arão, a qual se chamava Isabel. Então ali está contando que houve este sacerdote Zacarias com a sua mulher Isabel. Se querem me ajudar no verso 6. E que bonito que naquele tempo já dizia-se que havia pessoas e famílias que faziam a vontade de Deus, que diziam que eram justos, pois ele era sacerdote, eram irrepreensíveis. Diz, mas não tinham filho, porque Isabel era estéril e ambos eram de idade avançada. Então não havia filhos, ela é estéril e já tinham idade. Então vamos ver o que aconteceu. E diz, sucedeu que enquanto estava ele exercendo seu ministério sacerdotal diante de Deus, no turno de seu grupo, coube-lhe em sorte, conforme o costume do sacerdócio, entrar no santuário do Senhor para queimar incenso. E para queimar incenso, parece que naqueles dias era por sortes. Com certeza, para que não brigassem entre si. Como assim que você o tempo todo está oferecendo incenso e eu não? Como assim que você o tempo todo está recolhendo a oferta e eu não? Agora é minha vez. Agora eu vou levar o microfone, vou estar no som, vou recolher a oferta. Então são trabalhos que se apresentam no templo e trabalhos nos quais às vezes as pessoas ficam chateadas porque dizem eu não fui escolhido, ele sempre é escolhido. Bem, então eles, para não ter este inconveniente, eles usavam a sorte para ver quem ficava responsável. E diz que dessa vez foi este sacerdote responsável por queimar o incenso, não? Fazer essa parte do incenso, que era queimar ervas e perfumes, e que essa fumaça era para que Deus se agradasse, porque eles estavam cumprindo a lei de Moisés, que tudo era físico, tudo era material, e com o incenso, pois Deus havia ensinado que assim o aroma era grato a Deus. Então o Senhor dizia, é que esse incenso, esse aroma será grato a mim, porque no futuro o incenso são os corações e as orações de todo homem e mulher que me busque no Evangelho. Então hoje também o incenso o apresentamos diante do Senhor. Cada vez que nós oramos a nosso Deus, cantamos, louvamos e clamamos, aí estamos exalando incenso para nosso Deus. Bem, naquele tempo era físico. Este sacerdote teve a sua vez e quando ele foi oferecer o incenso, diz que entrou no santuário e toda a multidão do povo estava do lado de fora orando na hora do incenso. E então apareceu um anjo do Senhor a Zacarias. Que formoso, que bonito, como seria isso? Nós ficamos imaginando a forma como este anjo do Senhor apareceu a Zacarias aí no templo, naquele santuário, quando ele está oferecendo o incenso. E diz, então lhe apareceu um anjo do Senhor, de pé à direita do altar do incenso. Zacarias se angustia e turbou-se e lhe dá temor.
Mas o anjo no 13 diz: Zacarias, não temas, porque tua petição foi ouvida, e tua mulher Isabel gerará o quê? Um filho, e lhe chamarás? Que formoso, que bonita essa experiência espiritual. Mas não tenhamos inveja, porque hoje também o Espírito Santo deu visões e revelações a muitos e se apresentou falando e fazendo muitas promessas maravilhosas. O verso 14 diz que o anjo lhe diz a Zacarias: terás gozo e júbilo, e muitos se regozijarão por seu nascimento, pois será grande aos olhos do Senhor. Não beberá jamais nem vinho, nem licor, será cheio do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe. Que promessa formosa para João o Batista. Diz que ele nasceu nazireu. Na época dos israelitas, havia alguns homens que se dedicavam a Deus e eram nazireus desde o nascimento. E ser nazireu era que não podia beber vinho, licor, não podia cortar o cabelo, não podia comer algumas comidas, nem bebidas. E esta personagem dedicava sua vida para Deus. Isso eram os nazireus. Diz que Sansão foi nazireu, mas ele quebrantou o voto de nazireu e por isso Deus o castigou de certa forma. E aqui diz que João também foi nazireu, dedicado para Deus. E diz no verso 16, diz que João estaria fazendo com que muitos dos filhos de Israel, israelitas ou judeus, se convertessem a Deus. O 17, João irá adiante dele com o Espírito e o poder de quem? Então Deus lhe deu a João o mesmo poder, a mesma faculdade e o mesmo respaldo que Deus havia dado ao profeta Elias na antiguidade, na época dos reis. Esse Espírito, esse poder de Deus foi dado a João. E por isso, aqui diz que irá adiante dele com o Espírito e o poder de Elias. Não está dizendo que ia ser com a personalidade de Elias, como muitos dizem, que existe a reencarnação, que porque João era Elias, então ali havia reencarnado Elias. Isso é um erro. Aqui está falando do Espírito de Deus, não do Espírito da pessoa. Está falando do poder de Deus e não do poder do ser humano. Então diz que o Espírito, a porção que Deus havia dado ao profeta Elias, essa porção do Espírito, esse poder de Deus e respaldo que Deus deu a João. Por isso, nos profetas antigos, está a promessa quando diz, virá Elias com poder. Deus referindo-se a João Batista. Por isso os judeus também se confundem, porque quando apareceu João Batista, os judeus esperavam que ele não se chamasse João, mas Elias. E como não se chamou Elias, mas João, então duvidaram e não acreditaram no Senhor. Mas bem, então aqui diz, irá adiante dele com o espírito e o poder de Elias para fazer voltar os corações dos pais aos filhos e os desobedientes à sensatez dos justos, para preparar para o Senhor um povo, o quê? Bem disposto. Começa aqui os valores, as virtudes e as qualidades que os seres humanos deveriam ter para serem felizes, para viver bem e para fazer felizes as outras pessoas também. No 18 diz que Zacarias, quando vê o anjo, diz: como eu poderei estar seguro disso? Como vou acreditar que é verdade o que você está me dizendo? Como? Qual o sinal que me darás? O que devo fazer? Como o faço? Como faço para acreditar que você vem de Deus para me fazer estas promessas tão bonitas, que eu estarei diante de Deus e que eu vou ser muito grande, que estarei convertendo os corações das pessoas? Então Zacarias, angustiado, assombrado, como ele nunca tinha tido experiências com Deus, era a primeira vez que tinha uma experiência com Deus. Apesar de ser sacerdote, não
tinha visto a Deus, não tinha conhecido a Deus, não tinha ouvido a voz de Deus. Por isso ele duvidava, não tanto de duvidar, mas também angustiado. Será Deus? Quem está me falando? Como faço para saber que é verdade o que você está me dizendo? Isso é o que Zacarias fez. Como conhecerei isto? Porque eu sou ancião e minha esposa é de idade avançada. E como assim você me diz que eu vou ter um filho? O anjo lhe disse: eu sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus, e fui enviado para falar contigo e para te anunciar essas boas notícias. Agora tu permanecerás em silêncio. Então, olha o sinal que foi dado. Para que tu acredites que isto vem da parte de Deus e não duvides, você ficará em silêncio. Ficarás em silêncio e não poderás falar até o dia em que isto se faça, porque não deixe crédito às minhas palavras, as quais se cumprirão em seu devido tempo. O Senhor ficou bravo porque Zacarias não acreditou. E por que foi que Zacarias não acreditou? Porque eles estavam acostumados a duvidar. Cada vez que Deus enviava os profetas para falar ao povo, para falar aos governantes, para fazer um chamado de atenção, uma admoestação, eles duvidavam, não acreditavam. E por isso o Senhor sempre viveu enraivecido com o povo de Israel, porque eles não acreditavam em Deus. Enviava os profetas e não acreditavam. Aqui estava enviando um anjo a este sacerdote e também não creram. E por isso o Senhor se enraivece. Ficarás em silêncio, porque não deste crédito às minhas palavras, as quais se cumprirão em seu devido tempo. E diz que o povo estava aguardando Zacarias onde? Lá do lado de fora. Estava o povo esperando Zacarias. E o acharam estranho de que Zacarias se demorasse tanto no santuário. Disseram: o que aconteceu a Zacarias? Por que tanta demora? Com certeza ele morreu, com certeza ele desmaiou. Não sabemos o que aconteceu. Isso aconteceu. Leiam o 22. Efetivamente, quando ele sai, já não podia falar, porque o Senhor disse que ia ficar o quê? Mudo. Então o povo, como viu que não falou, disseram: alguma coisa ele viu no santuário e por isso ele está mudo, por isso ele não pode falar. O 23. E sucedeu que quando se cumpriram os dias de seu serviço sacerdotal, foi para sua casa, ou seja, Zacarias, parece que se revezavam para estar no templo, trabalhando como sacerdotes. Quando já se cumpriram os dias de seu serviço sacerdotal, então ele diz que foi para sua casa, este sacerdote. Depois desses dias, vamos no 24, depois desses dias concebeu Isabel, sua mulher, e se manteve isolada durante 5 meses, ou seja, ficou grávida. Diz: assim fez o Senhor comigo, diz a mulher, nos dias em que olhou para mim para tirar meu opróbrio entre os homens. Naquele tempo, era menosprezada pelo fato de não poder ter filhos, por ser estéril. Uma mulher que não tivesse filhos era menosprezada, era marcada como a pior coisa. E a mulher se sentia mal. E aqui ela se alegra porque ela é engravida. E ela diz: agora sim, eu vou sair com a cabeça erguida e as pessoas não vão zombar de mim, não vou ser criticada nem menosprezada. Deus fez misericórdia comigo. Foi o que ela disse. E no verso 26 diz que no 6º mês foi enviado de Deus o anjo Gabriel. Quer dizer, no 6º mês de gravidez, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade de Galileia chamada o quê? E leiam o 27. Naquele tempo, uma virgem era uma donzela. Virgens havia muitas, porque naquele tempo, na cultura daquele tempo, os costumes da época, não era como hoje. Porque hoje, desafortunadamente, se perderam os valores, se perdeu o respeito, se perderam as virtudes, se perdeu tudo hoje devido à libertinagem
que assim o dispôs. Porque a falta de conhecer a Deus e o respeito por Deus se perdeu. E como tudo se perdeu, cada um faz o que bem lhe parece. E cada um vive a libertinagem no mundo. Por isso precisamos de Deus. Por isso precisamos que Deus esteja conosco em nosso coração para que nos ensine a viver a vida reta, santa e justa diante dele. E naquele tempo, então, sim, havia muitas virgens, donzelas, mulheres que ainda não tinham conhecido o varão. E ali, então, a sorte para esta mulher Maria. Diz que em Nazaré, uma virgem, ela já havia se desposado, pois o costume dos israelitas naquele tempo, eu falo do tempo antigo, não falo do que agora acontece, porque eu não sei se os costumes permanecem ou mudaram. Os judeus, os israelitas, tinham por costume que quando duas pessoas se casavam, eles se casavam, mas não viviam juntos até depois de um ano. Se casavam e ela vivia na casa dos pais e ele na sua casa, e depois de um ano se juntavam. Então a isso se chamava o desposório. Eles se desposavam. Então diz, a uma virgem desposada, ou seja, já estava casada com este varão José, mas ainda não tinham vivido juntos até depois de um ano de casados, de celebrada a boda. E diz, e o nome da virgem era Maria, e entrando onde ela estava, disse, salve Maria, seja salva, você é muito favorecida, tu tens sorte, a sorte te acolheu, Maria. O Senhor está contigo. Deus está contigo. E tu és bendita entre todas as mulheres e o resto das virgens que tem aqui. Tu és abençoada. Bendita significa abençoada. Chegou uma bênção. Chegou uma surpresa. Vou te dar uma notícia que vai te agradar. Vou te dar algo que é uma bênção. E por isso tu és abençoada entre todas as mulheres que há neste momento, porque tu ganhaste este prêmio, porque achaste graça diante de Deus. Então tu estás ganhando este prêmio maravilhoso que nenhuma outra mulher vai ter no mundo, no resto da humanidade. És uma privilegiada. E isso foi o que o anjo lhe disse a Maria. E aqui, no verso 29, lhe diz, quando ela viu, se turbou por suas palavras, pois pensava que essas palavras, o que significava essa saudação? Saudação significava um cumprimento. E naquele tempo também, entre os judeus, acostumavam que quando entre eles se cumprimentavam, o cumprimento durava como 20 minutos. Não é como hoje, entre nós que dizemos apenas olá, ou em cada idioma é uma saudação. Em espanhol é olá, como estás? E pronto, suficiente. Ou bom dia, boa tarde também se diz. E pronto, suficiente. Lá os judeus usavam 20 minutos para se cumprimentar. E diz que eles se ajoelhavam e se inclinavam, que beijavam a mão ou que beijavam na bochecha e volta e se inclina e se volta e és bem-vindo. E durava 20 minutos uma saudação. Por isso é que, em alguma parte, lemos que o Senhor Jesus mandou os discípulos evangelizar e lhes disse, e se vocês encontram alguém pelo caminho, não o cumprimentem, não os cumprimente, porque vão gastar 20 minutos com cada pessoa e o tempo vai embora cumprimentando e não vão evangelizar, não vão fazer os milagres que têm que fazer. Então, não cumprimentem a ninguém pelo caminho, sigam em frente. Era por isso, porque o cumprimento era de 20 minutos, a saudação. E aqui, então, Maria pensou que o anjo estava lhe dando a ela uma saudação. Isso era o que ele estava fazendo com ela. E ela pensa, mas que classe de cumprimento é este? E no verso 30, o anjo lhe disse, leiam, por favor. Estão vendo? Não tenhas medo. Achaste graça? Agora conceberás em teu ventre e darás à luz um filho, e o chamarás pelo nome de Jesus, glória a nosso Deus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Davi
tinha morrido milhares de anos atrás, mas estava aí a promessa de que do trono, do reinado de Davi, seria o reinado desse príncipe, desse rei perfeito, que viria à terra, ao mundo, a salvar a humanidade. Glória a nosso Deus. E diz no 33, e reinará sobre a casa de Jacó para sempre. Aqui não está dizendo que ia reinar por quantos anos? Por 40 anos, 50 anos, 80 anos, que os reis duravam mais ou menos esse tempo. Aqui diz que por quanto? Então hoje, temos a quem? A nosso rei. Hoje, temos a nosso rei. Governando, reinando conosco, glória a Deus. Diz, reinará sobre a casa de Jacó para sempre. E seu reino o quê? Não terá fim, glória a nosso Deus. Ele está reinando e continuará reinando pelos séculos dos séculos dos séculos. Diz, então Maria disse ao anjo, como será isso? Pois não conheço o varão, eu sou virgem. E como vou ficar grávida? Como vou ter um filho se eu sou virgem? Lhe disse Maria. Então o anjo lhe respondeu e lhe disse, o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, também o santo que nascerá será chamado o quê? Filho de Deus. Bem, o anjo lhe explicou isso a Maria, que entendo que talvez ela não tenha entendido muito. Bem, no 36, lhe diz o anjo a Maria, tua parenta Isabel, pois eram primas, acho, tua parenta Isabel também concebeu um filho, também está grávida. Concebeu um filho em sua velhice e já está de 6 meses. A que era chamada de estéril e já está 6 meses grávida, lhe disse o anjo a Maria. Diz, que diz no 37? Glória a nosso Deus. Hoje também dizemos que para Deus nada é impossível. Glória a seu nome. O 38 diz, Maria disse, eis aqui a serva do Senhor. Aqui diz Maria, eu sou a serva do Senhor. Faça-se comigo conforme tua palavra, o que você disse que se cumpra, porque eu sou a serva do meu Deus. Ela em momento algum disse, não, é que eu aqui sou a rainha, sou a maior, sou o máximo. Não, sou a serva. Que a palavra de Deus se cumpra na minha vida, tal como o Senhor o disse. Ela disse, e logo diz que naqueles dias se levantou Maria, e houve um tempo em que Maria foi visitar a sua prima. Então diz que ela foi rapidamente à montanha, a uma cidade de Judá, e entrou na casa do sacerdote Zacarias para saudar Isabel. E diz no 41 que quando Isabel ouviu o quê? A saudação, o cumprimento de Maria, a criança mexeu em seu ventre. Isabel foi cheia. Glória ao nosso Deus. Para Deus nada é impossível. A criatura mexeu em seu ventre. E então foi cheia do Espírito Santo, a Isabel. Embora o Espírito, digamos que essa criatura, ou seja, João, que estava no ventre de Isabel, foi cheia do Espírito Santo, e Isabel começou a profetizar. E diz que exclamou com grande voz e disse no 42, bendita és tu. Leiam, irmãos, leiam. Então, Isabel lhe disse isso a Maria, antes que Maria lhe contasse que ela também estava grávida. Então lhe disse, mas como era uma profecia, então era o Espírito Santo falando por boca de Isabel, e lhe diz, bendita és tu entre as mulheres, Maria, e bendita entre todas as virgens de Israel. Bendito é o fruto de teu ventre. Porque isto é concedido a mim, que a mãe do meu Senhor venha até mim. Então Isabel, na profecia, lhe diz, por que isto é concedido a mim? Que a mãe, ou seja, Maria, que a mãe do meu Senhor, o rei, venha até mim. Se eu não sou nada, eu não sou ninguém. E, no entanto, ela vem me visitar.
Mas aqui era uma quê? Uma profecia, onde estava sendo enaltecido e engrandecido já o nome do Senhor, embora estivesse apenas no ventre como criança. Deus atuando desta forma milagrosa. Deus atuando como um neném que estava no ventre de uma mulher. Deus depois atua como esse Deus, como uma criança que atuou até os 30 anos, despercebido, e que depois começa a se manifestar, a dar-se a conhecer ali entre os israelitas, os judeus, e a se manifestar para ensinar a sua palavra. Tudo isso o fez Deus. Para Deus nada é impossível. Os milagres de Deus, que diz que Ele tomou carne humana para se fazer como os humanos, glória a nosso Deus. Então, diz aqui, no verso... Então diz no verso 44, porque tão logo chegou a meus ouvidos a sua voz de tua saudação, a criança em meu ventre saltou de gozo. Feliz a que creu que se cumpririam as coisas que lhe falaram da parte do Senhor. E Maria disse, leiam o verso 46. E meu espírito saltou de gozo em Deus. Sim, estão vendo que a mesma Maria diz, Deus é meu Salvador? Ela está dizendo, Deus é meu Salvador. Maria também teve que crer no Senhor. Crer em Deus para ser o quê? Salva. Ela teve que crer para ser salva, porque ela era um ser humano. Meu espírito saltou de gozo em Deus, meu Salvador, porque pôs seus olhos sobre a pequenez de sua serva. Olhou essa inferioridade da sua serva, uma mulher pobre, humilde, da montanha, vivendo nas montanhas, no campo. E ali Deus a olhou com olhos de misericórdia, glória ao Senhor. E ela o reconhece. Meu Salvador, me olhou vendo que eu sou inferior a todos, me olhou o Senhor. Diz, pois desde agora, todas as mulheres ou todas as gerações me terão por afortunada. E isso é verdade, irmãos. Porque nós reconhecemos que Maria foi uma mulher bem-aventurada, porque entre tantas virgens em Israel, milhares de virgens de Israel, Deus olhou a Maria, ali de Nazaré. Pois, claro, ela foi bem-aventurada, que Deus a escolheu para Deus se manifestar em carne, para Deus fazer esse milagre de ser humano por um tempo, para estar com os homens, com a humanidade. Glória ao meu Senhor. Então, nós dizemos, ela é bem-aventurada, mas isso não significa que Deus vai dizer que temos que honrá-la ou adorá-la ou pedir a ela como se fosse Deus. Não. São pessoas importantes na obra de Deus ou nos negócios de nosso Deus. Que todas essas pessoas importantes trabalharam em seu ofício, em seu ministério que Deus lhes deu. A cada um Deus lhe deu um ministério. Aos sacerdotes, a João Batista, a mãe de João, a Maria, como a mãe, como que o ventre que Deus usou, esse ventre que Deus usou dessa mulher humana, esse ventre para Deus que se manifestasse. Por isso, ela diz que de agora em diante todos me dirão que eu sou bem-aventurado. E ela tinha toda a razão, isso é verdade, isso foi verdade. Porque nós não vamos dizer que ela não foi bem-aventurada, é claro que ela foi. Então nós, depois, quando lemos a Bíblia, em Atos, que diz que estava 120 no aposento alto com as mulheres que haviam crido, e entre elas estava Maria, a mãe do Senhor Jesus, estava também ali. E diz que veio o Espírito Santo e todos receberam o Espírito Santo e os dons. E Maria também teve que receber o Espírito Santo, teve que falar em línguas também e recebeu o Espírito e o dom da profecia. Isso é o que conta a história maravilhosa. Então nós aqui lemos a profecia que está dando Maria, tomada pelo Espírito Santo,
dá esta profecia. Diz, pois desde agora todas as gerações me terão por afortunada, porque o poderoso me fez grandes coisas por mim. Santo é seu nome. Essa é uma profecia. Se sua misericórdia vai de geração em geração aos que o temem. Que profecia tão formosa. Realizou grandes proezas com seu braço, desbaratou os arrogantes no pensamento de seus corações, abateu de seus tronos os poderosos e exaltou os de condição humilde, os famintos, encheu de bens e despediu os ricos com as mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, para relembrar de sua misericórdia, tal qual como lhes falou a nossos pais Abraão e a sua descendência para sempre. Vejam a profecia que deu Maria ali tomada pelo Espírito Santo. Glória a nosso Deus. E diz que Maria permaneceu com ela, Isabel, uns 3 meses. Como seria essa convivência destas duas mulheres ali, falando das experiências que haviam vivido com o Senhor? Glória ao Senhor. E já no 57 diz que o tempo de Isabel dar à luz se cumpriu e deu à luz um filho. Seus vizinhos e seus parentes ouviram que o Senhor havia mostrado grande misericórdia para com ela e se alegraram juntamente com ela. E no 59 diz, aconteceu que no 8º dia vieram, já quando nasceu a criança, diz que aos 8 dias, porque a lei de Moisés dizia que todo varão que nascesse aos 8 dias tinham que levar ao templo para ser circuncidado e para apresentá-lo diante de Deus. E o levaram ao templo, e o nome de seu pai era o sacerdote Zacarias, não? Então, todos disseram, qual é o nome que ele levará? Então ela diz, João. Então, como assim João, se seu pai se chama Zacarias? Era o costume dos judeus ou dos israelitas que o filho deveria levar o nome do pai. E ele, pois, deveria se chamar Zacarias. Mas a mulher disse não, João. Por quê? E por que foi? Porque ela lembrou quando o anjo lhe disse que se chamaria o quê? João. Então, se chamará João. Mas lhe perguntaram por quê? Ninguém, seus parentes, leva seu nome. Lhe perguntaram por senhas a seu pai que estava mudo. Lembremos que Zacarias estava mudo, que como ele queria chamá-lo. Então ele diz que escreveu dizendo, João é o seu nome. E no momento que ele escreveu, João é seu nome, o que aconteceu no verso 64? Leiam. E como creu, Deus lhe devolveu o quê? A fala, porque creu. E lembrou que Deus havia dito que se chamaria João. E veio temor sobre todos os que viviam ao seu redor, e em toda a região montanhosa da Judeia se comentavam todas essas coisas. E todos que ouviam delas guardavam-nas em seu coração, todas essas maravilhas de Deus. O que esse menino será? E a mão do Senhor estava com essa criança chamada João. E não podemos ler mais porque o tempo acabou. Ainda falta muito. Não, falta pouco. Bem, tenho tempo? Falta pouco. Vamos ler a profecia de Zacarias. O profeta Zacarias, o sacerdote Zacarias, assim que recebeu a voz de volta por parte de Deus, por ter crido no Senhor, e ter lembrado que Deus havia lhe dito que seu filho se chamaria João, então Deus o premia e lhe devolve a voz, e é tomado pelo Espírito Santo e começa a profetizar no templo. E lhe diz, no 67, Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou, dizendo, bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu seu povo. Diz, visitado e redimido a seu povo. Por que ele diz isso? Porque era a felicidade, porque já levavam mais de 430 anos que os israelitas não tinham experiências com Deus, que Deus nunca havia voltado a se manifestar com eles, com os profetas, nem em sonhos, nem em visões, e eles estavam sendo escravos do regime dos romanos.
Então viviam tristes, porque não tinham a Deus. E por isso, com isto, Zacarias diz: Deus lembrou de seu povo, os visitou e os redimiu, e nos levantou um poderoso, no 69, e suscitou poderosa salvação em nosso favor na casa de Davi, seu servo, tal como falou desde a antiguidade pela boca de seus santos profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel, todos eles, salvação de nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para mostrar sua misericórdia para com nossos pais e lembrar de sua santa aliança que Deus fez com Abraão, Isaque e Jacó. 73. O juramento que fez a Abraão, nosso pai. Conceder-nos que, livres das mãos de nossos inimigos, sem temor, os sirvamos em santidade de vida e retidão de conduta diante de seus olhos todos os nossos dias. Essa foi a promessa que Deus fez a Abraão, e aqui Zacarias profetizava porque o Espírito Santo era quem estava lembrando todas essas coisas. E olhem a profecia que dá Zacarias, a criança, no 76, e lhe diz: E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque irás diante da face do Senhor, está falando a João, para preparar seus caminhos do Senhor Jesus Cristo, para dar a seu povo conhecimento de salvação, para perdão de seus pecados. Aqui está dizendo que era o que o Senhor Jesus Cristo ia fazer, perdoar os pecados. Quem ia preparar esse caminho? João. E diz no 78, pela eterna misericórdia de nossos Deus, pelas quais nos visitou do alto um amanhecer do sol, para que sua luz brilhe sobre os que estão sentados nas trevas e na sombra da morte, para guiar nossos pés para um caminho de paz. E glória a Deus, que isso que aconteceu naquele tempo, fazem mais de 2000 anos, hoje em dia nós também estamos vivendo esta presença de Deus em nossas vidas, e esta manifestação do Espírito Santo entre nós. E Deus nos está dando também paz, felicidade, tranquilidade, e está fazendo Deus que trabalhemos e colocamos em prática nossos valores ao mundo, e que preguemos ao mundo para que as pessoas vivam felizes, para que as pessoas tenham bem-estar. Glória ao nosso Deus. E já no verso 80 diz: o menino crescia e se fortalecia em espírito, e vivia em lugares desertos até o dia de sua aparição pública diante de Israel, porque ali diz que João viveu no deserto e comia lagostas e leite e mel. Lagostas e mel era a sua alimentação. E quando ele já saiu ali a pregar pelo mundo, a pregar o evangelho do Senhor, a pregar que Cristo vinha, que ele estava detrás dele para que as pessoas se preparassem e se convertessem ao Senhor. Mas o formoso, irmãos, é que também nós, irmãos, vemos hoje a manifestação, digamos nesta leitura, a manifestação do Espírito Santo, a profecia do Senhor, que isso é o que hoje nós vivemos nesta igreja. Aqui vivemos a manifestação do Espírito do Senhor. Vivemos e experimentamos a profecia que Deus permite falar por nossa boca. Aqui falou pela boca da Isabel, de Maria, pela boca de Zacarias, profetizou. Mas hoje, por todos nós, a maioria, Deus fala. Usa nossa boca para falar, que formoso é. Por isso, as pessoas recentes, as pessoas pela primeira vez, as convido para que, quando finalize a reunião, venham aqui na frente para que Deus lhes fale, lhes profetize, como sucedeu aqui. E Deus lhes falará o que Deus tem para vocês, as bênçãos que Deus tem para vocês, para o futuro. E Deus falará tudo o que Ele tenha, porque Deus quer fazer feliz ao homem. Deus faz o homem, a humanidade feliz, aquele que crê, a quem dispõe o coração para Deus.
Que formosa esta recopilação. E aqui Lucas, penso que esteve muito satisfeito em dar a esse excelentíssimo Teófilo esta informação, não somente para que ele fosse um historiador ou tivesse como história, mas para que ele pensasse em Deus e se convertesse ao Deus verdadeiro. Glória ao nosso Deus, e que esse Deus que se manifestou naquele momento é o que temos hoje, é o que se manifesta hoje, e que agora, dentro de uns momentos, se manifestará o Senhor, falando-lhe às pessoas com a profecia. Isso é a profecia, o Espírito de Deus na boca de alguém para falar ao outro. Glória e honra ao nosso Deus. Fiquem de pé e vamos fazer uma oração. E nesta oração de agradecimento ao Senhor, também vamos pedir ao Senhor que faça milagres e sinais, que o Senhor faça curas, liberações, que dê paz, felicidade, que tire as doenças. Tudo isso vamos pedir ao Senhor neste momento, aproveitando que Deus é o mesmo ontem, hoje e pelos séculos, e que Deus se manifestou ontem, se manifesta hoje conosco. Glória a Deus. 2000 anos, muitos depois, Deus está se manifestando. Padre celestial, bendito Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, eterno Dios, que le hiciste promesas maravillosas a Abraham, a Isaac, a Jacob, y que tú, Señor, miles de años después cumpliste tu palabra con estos seres, con estos personajes, con este Zacarías, sacerdote, con María, la Virgen, con Elizabeth. Y cumpliste, Señor, tu promesa, tu palabra que tú le habías dicho a Abraham miles de años atrás, y que a ti nunca se te ha olvidado, nunca se te olvida, mi Señor, porque tú eres el mismo ayer y hoy. Y tú eres un Dios poderoso, mi Señor, porque tu palabra, tus promesas son fieles y verdaderas. Y permanece tu palabra por siempre. Gracias, mi Padre, por estas maravillas, por esta manifestación. Extiende ahora tu mano, mi Señor, el día de hoy. Extiende tu mano a las personas que han venido, personas que estén enfermas, que tengan algunas enfermedades en su cuerpo, enfermedades incurables. Personas que estén atadas por espíritus malos, por demonios, por brujerías, hechicerías o espíritus de enfermedad. Que tú limpies, libertes, que tú rompas las cadenas, las ataduras, las ligaduras, y seas tú sanándolos, limpiándolos, libertándolos, Señor. Extiende tu mano, dale la paz, la bendición, la alegría, la felicidad a los seres, para que cada uno de nosotros pongamos a trabajar nuestros valores, brillemos en el sitio donde estemos y seamos hombres y mujeres grandes delante de tu presencia, que den buen ejemplo a la sociedad y que enseñemos a la sociedad a vivir la vida recta, a seguir por el camino derecho hacia ti, y que todos te conozcan y que todos te alaben y te reconozcan y se humillen ante ti y sepan que existes tú, que Dios existe. Señor, date a conocer a la humanidad. Mira que los millones de millones te necesitan, Señor. Gracias, mi Padre. Gracias, Señor, en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado. La honra y la gloria sean para ti, desde ahora y para siempre. Amén. Gloria a nuestro Dios. La honra y la gloria sea para el Señor. Muchas gracias, Dios le bendiga, y seguimos aquí adelante con el segmento. Gracias, hermanos. Señor les bendiga.